E aí, galera, tudo bem? Hoje eu vou passar para vocês aqui um conteúdo a respeito dos elementos da prosa. É um conteúdo super rápido e simples, né, só para a gente dar continuidade aos nossos estudos. Primeiro, né, o que nós precisamos ter em mente? Quando falamos de elementos de prosa, falamos de estrutura textual. E falar de estrutura textual é fazer referência tanto a textos escritos quanto a textos falados, né, quanto a literatura oral. E aí vocês podem lembrar, né, das histórias que vocês ouvem dos pais, das avós de vocês, dos avós de vocês. Vocês podem também se lembrar dos filmes que vocês assistem, né, que nós vamos fazer algumas referências aos filmes. Vocês podem ficar atentos às músicas que têm uma narrativa, que contam história. Também elas utilizam desses recursos literários, né, para contar histórias. Muitas músicas fazem isso. Mas é o seguinte, né? Então, por trás assim, de toda a história, de toda a narrativa, né, de todo esse elemento prosaico, existe uma certa estrutura, existem alguns elementos essenciais, tá? E quais são esses elementos? Primeiro é o enredo. O enredo é um elemento assim, básico da narrativa, né? É a trama, o que acontece na narrativa. E nós costumamos separar isso em início, meio, né, que é o clímax, e o epílogo, né, que seria o final, a resolução das tensões. Tá? Então nós temos o início, onde normalmente são apresentados os personagens e o cenário. Nós temos um meio, que seria isso numa estrutura mais conservadora. Tá? O meio, que seria a tensão, a grande tensão, o clímax, né? E o epílogo, a resolução dessas tensões e a divisão ali dos prêmios para os virtuosos, né? E as penalidades aos pecadores. Seria basicamente isso, né? Numa estrutura bem clichê. Mas a gente sabe que as narrativas modernas, mesmo as antigas, né, elas nem sempre seguem esse parâmetro. Deixa eu tomar água aqui. Por que esses parâmetros não são seguidos estritamente dessa forma? Primeiro porque nós podemos ir lá nas epopeias antigas, nós sabemos que elas começam no meio da ação, em média res, é o termo latino, né, para essa experiência. É quando no caso da epopeia, é quando a epopeia já começa com as guerras acontecendo. E depois nós temos um flashback do nosso personagem, lá para o início, e aí que nós vamos entender, caramba, né, por que chegou nesse ponto, por que estava a guerra. Então nós já começamos do meio, aí volta para o início e depois vai para o final. É uma estrutura completamente distinta dessa estrutura clichê que eu apresentei para vocês. Existem outros pontos também, olha só, Sherlock Holmes, aqui, esse box maravilhoso aqui, também faz muito isso, né, que é a obra completa. Os contos, eles trabalham muito com essa tensão, né, já começa no meio da ação. Os filmes hollywoodianos também, né, vocês podem pegar qualquer filme lá da Angelina Jolie, Velozes e Furiosos, já começa com carros correndo, aquela tensão toda. Depois que nós vamos entender o que gera aquela tensão. Então, essa estrutura que eu passei para vocês, nem sempre ela é apresentada nessa ordem, tá? De início, clímax e fim. Às vezes as histórias começam do meio, às vezes elas começam do fim, como no livro Memórias Póstumas de Brás Cubas, do Machado de Assis, que é um defunto contando a história da vida dele. Então ele já começa com ele morto, ele contando tudo o que ocorreu durante sua vida. Então a história que começa do fim. Tá? Essa questão do enredo, ela varia muito ali de acordo com a forma que o escritor decide construir seu texto. Okay? Estava falando com vocês do enredo, falei do início do clímax. No final tem
Tem um filme que saiu da Netflix, né? Estou vendo muita gente comentar a respeito dele, chamado O Poço. Eu ouvi muita gente falando que ele não tem final. Não sei. Talvez o que as pessoas esperam de um final de um filme seria a resolução dos conflitos, né? E nem sempre é assim que ocorre, né? Às vezes o final pode ser um final aberto, aquele final que deixa uma certa tensão, aquela sensação de que falta algo, né? Acho que é o caso desse filme. Eu estou com vontade de assistir. Depois vocês me digam aí o que acharam dele, tá bem? Para a gente entender como funciona, como é construída a estrutura desse filme. O próximo tópico seria o narrador, né? Sempre que há uma história a ser contada é porque alguém conta, e esse alguém quem conta é o narrador. Tá? A respeito do narrador, aqui vai apresentar 3 tipos, na verdade, de maneiras de narrar, né? Como os 3 tipos de discursos. Nós temos o discurso direto, que o personagem fala por si só, mas sua fala é sempre precedida de travessão, 2 pontos ou aspas, né? O personagem diz, não é alguém que diz pelo personagem, é a própria voz do personagem. Quando eu tenho um narrador que diz pelo personagem, exemplo, Marcelo disse que estava com sede, fulano explanou que tinha anseio de vitória, e por aí vai, né? Então, quando há um narrador que diz o que o outro gostaria de dizer, é o chamado discurso indireto, tá bem? E há o discurso indireto livre, que nesse caso nós precisamos ter um narrador onisciente na terceira pessoa. Por quê? É um narrador que vai estar afastado, né? E que ele vai tratar ele vai conhecer os sentimentos das pessoas, né, dos seus personagens, né? Isso é ser onisciente. Ele sabe tudo que passa na mente de todos os personagens. E aqui um exemplo para vocês, né? Esse exemplo aqui, ele está no livro Vidas Secas, do Graciliano Ramos, e o cenário é o quê? A Vitória é uma mulher muito pobre, cansada já de ter essa vida difícil. Ela dormia numa cama de varas duras ali, e ela sempre sonhou uma cama de lastro de couro, mais macia e confortável, né? E eu vou ler aqui para vocês o trechinho, só para vocês entenderem qual é o ponto aqui do discurso indireto livre. Outra vez, a Vitória pôs-se a sonhar com a cama de lastro de couro. Tudo ali era estável, seguro. O som de Fabiano, o fogo que estalava, o toque dos chocalhos, até o zumbido das moscas davam-lhe sensação de firmeza e repouso. Tinha de passar a vida inteira dormindo em varas? Bem no meio do catre havia um nó, um calambo grosso na madeira. Então, aqui nós temos uma fala que se mistura. Essa interrogação aqui, ó, tinha de passar a vida inteira dormindo em varas? Quem diz isso? Será que é o narrador ou a personagem? Nós não sabemos. Quando essas vozes se misturam, é o chamado discurso indireto livre, quando nós confundimos, né? Como não há como identificar de quem é essa fala, de quem é esse pensamento, se é do narrador ou se é do personagem ou da personagem, ok? O próximo elemento é o espaço. O que é o espaço? O espaço é onde a narrativa acontece, onde ela se passa, basicamente o cenário da ação, o palco da ação. E muitas vezes isso já nos adianta um pouco da atitude dos personagens, do que esperar de uma história. Uma história que se passa num condomínio luxuoso é diferente de uma história que vai se passar em um cemitério, vai se passar num cortiço. Cortiço é legal, é interessante lembrar que é uma obra do Luiz de Azevedo, onde o cortiço, o próprio cenário é o personagem principal, porque ele quem vai determinar ali as ações de todos os outros à sua volta, né? Esse é um belo exemplo. Temos o tempo, né, outro elemento aí da narrativa. Aqui o livro de você separou 2 tipos de tempo, né? O tempo cronológico e psicológico. O tempo cronológico é aquele tempo que corre linear e progressivo, né? Passado, presente e futuro. E o tempo psicológico aqui, ele pode ser associado diretamente ao tempo memorial,
né? Aqueles romances que são contados a partir da memória do autor ou do narrador. Quando vocês vão contar histórias para os amigos de vocês, vocês começam contando como foi a última festa que vocês foram, aí contam o que aconteceu por volta de meia-noite, depois vocês lembram assim, caramba, esqueci de contar, né, que 10 horas da noite eu fui na casa de fulano, ciclano. Então a história de vocês intercala, sabe? Você conta um pedaço de uma hora, um pedaço de outra, conta à medida que vai lembrando. Isso seria tempo psicológico, porque é uma narrativa que vai privilegiar esse espaço interior, esse espaço psicológico, e vai ser cheio de flashbacks, né, de volta a um passado. Tá? Seria essa a distinção aí dos tipos de tempo. E personagens, para a gente fechar aqui com chave de ouro. Quais são os tipos de personagens? Aqui eu vou separar em 3 grandes grupos. Né? Os protagonistas são aqueles personagens principais. Os antagonistas são os personagens que vão fazer frente aos personagens principais, tá? Que vão antagonizar, que vão ser contrários ao personagem principal, e os personagens secundários. Vale ressaltar, cuidado para vocês não fazerem essa confusão, que nem sempre o protagonista é uma pessoa boa, tá? Muita gente tem esse hábito, né? Talvez de tanto ver filme de boneco, né? Batman, Homem-Aranha, essas coisas, vocês acham que o protagonista é bom. Um exemplo legal é o Coringa. O Coringa é o protagonista, ele é o personagem principal e ele não é o herói, porque ele não é bom. Game of Thrones é assim, existem diversas narrativas que tratam assim desses temas, né? Os anti-heróis, os personagens que são principais, porém não são bons. Tem um anime que eu gosto muito, Hellsing, do vampiro Alucard. Lá acho que não tem ninguém bom, nem antagonista, nem protagonista, ninguém, todo mundo é ruim, mas é divertido, né? São narrativas mais violentas, claro. E os personagens secundários são personagens para compor ali a história. E é isso. Fechamos aqui nossa aula de hoje, nosso conteúdo. Foi bom estar com vocês, né, novamente. Espero que vocês estejam curtindo esse tempo em casa, aproveitando para refletir, estudar bastante. Okay? Nos vemos em breve. Até mais.